Boa noite, alunos de serviço social. Aqui quem fala é a professora Lília Capelin, professora da disciplina de Introdução ao Serviço Social e da disciplina de Questão Social na Contemporaneidade. Hoje a nossa aula é de Questão Social na Contemporaneidade, na terça-feira, e selecionei uma apostila lá do ambiente virtual de vocês para estarmos trabalhando em conjunto hoje. Então, vou realizar a leitura, vou fazer as explicações. E se vocês ainda ficarem com alguma dúvida em relação a alguma questão desta apostila, durante a noite, das 19 às 22 horas, vocês vão me chamar tanto no WhatsApp quanto no ambiente virtual para sanar as dúvidas. Então, a apostila que eu selecionei é lá da aula 6 e vai falar, tem o seguinte título: Questão Social, Objeto do Serviço Social. Quem escreveu esse texto foi uma assistente social chamada Edneia Maria Machado. Ela é assistente social professora do Departamento do Serviço Social da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e é doutora em Serviço Social. Pessoal, lembrando antes da leitura da nossa apostila, que o objeto da nossa profissão é a questão social e ela se produz dentro das contradições entre o capital e o trabalho, dentro das contradições entre trabalhadores e burguesia. Então, vamos lá. O resumo dessa apostila fala o seguinte: a questão social tem sido colocada na nova proposta de reformulação curricular como objeto do serviço social. Resgatar a concepção de questão social como forma de refletirmos sobre a possibilidade de a questão social ou as expressões da questão social se constituir em nosso objeto profissional é o objetivo desse artigo. Então, a Edneia, ela vai clarear para nós o objeto da nossa profissão, como que se constitui esse objeto da nossa profissão, que é a questão social. Um texto muito rico, ele é um texto curto, mas é um texto bastante rico. Olha só. Ter como objeto de análise o objeto do serviço social é sempre um desafio. O serviço social é uma profissão legitimada socialmente. Isso significa que ele tem uma função social. As profissões são criadas para responderem às necessidades dos homens. O desenvolvimento das forças produtivas colocam as necessidades de novas profissões, assim como considera outras desnecessárias. O que ela está falando aqui? Que as profissões vão surgindo de acordo com a necessidade humana, tá? Algumas profissões vão desaparecendo e outras vão surgindo de acordo com as demandas que vão aparecendo das demandas sociais que vão aparecendo. Mas mesmo respondendo a uma necessidade social, o que pode ser corroborado pelo número de assistentes sociais inseridos no mercado de trabalho, pelo fato de que eles efetivamente trabalham desenvolvendo ações que têm um produto social com dimensões econômicas e políticas. Ainda assim, o serviço social mantém historicamente o dilema da especificidade profissional. O que é isso? Especificidade é esta que é dada pelo objeto profissional. Em termos bastante simples, a questão social é: sobre o que trabalha o serviço social? A resposta a esta questão responde também com qual objetivo trabalha o serviço social. O objeto do serviço social, nesse sentido, está intimamente vinculado a uma visão de homem e mundo, fundamentado numa perspectiva teórica que, no modo capitalista de produção, implica em uma opção política. A teoria norteadora da ação, a ação que reconstrói a teoria, demonstram de que lado está o serviço social. E, desde o movimento de reconceituação, o serviço social tem construído uma ação voltada para a maioria da população. Mas esta não foi sempre a sua história. Então, o que a Edneia está contando para nós aqui? Então, que esse objeto da nossa profissão, ele se constrói historicamente, socialmente, e ele é objeto, então, do serviço social, que é com quem o assistente social trabalha, né? E que traça seus objetivos.
e que dentro do contexto capitalista, a profissão de serviço social, ela foi se remodelando e chegou agora nesse momento em que nós temos um direcionamento político, não político partidário, mas direcionamento político de dizer de que lado que o assistente social está. O objeto da incapacidade individual às determinações estruturais. Olha só, em 62 anos, de 1937 a 1999, o serviço social realizou uma transformação no interior da profissão. Começou acreditando aos homens a culpa pelas situações que vivenciavam e acreditando que uma prática doutrinária fundamentada nos princípios cristãos era a chave para a recuperação da sociedade. Aqui ela está falando do início da nossa profissão, que tinha as suas raízes na doutrina social da igreja, nos princípios cristãos, e lembram que a professora contou para vocês que esse serviço social trabalhava o indivíduo como sendo problema, e se a pessoa, né, o indivíduo sendo como uma pessoa disfuncional no sistema social. Então, era trabalhado o indivíduo como culpado da situação em que ele se encontrava. Chega em 1999 assumindo uma postura marxiana, analisando que a forma de produção social é a causa prioritária das desigualdades. Prioritário quer dizer que vem em primeiro lugar. Então, olha que linda essa frase aqui. Que os assistentes sociais entendem agora que a causa primeira das desigualdades sociais é a produção social, é como as coisas que os seres humanos precisam, elas vão sendo produzidas. E nessa relação de trabalho, trabalho e capital, trabalhador e empregador, é que vão se produzindo, então, essas desigualdades sociais. Então, continuando a leitura, é que se produz as desigualdades. Os homens, individualmente, não são desiguais. A forma de produção e apropriação do produto social é que produz as desigualdades. Mas de modo de produção esse que deve ser reproduzido para manter a dominação de classe. É um salto elogiável para uma profissão que começou querendo moldar os homens de acordo com os princípios cristãos de respeito à autoridade e hoje tem nos homens a autoridade máxima a ser respeitada. Uma profissão que tinha nos homens o objeto do seu trabalho e hoje entende que os homens são os sujeitos da história. Então, lá no início da nossa profissão, objeto do nosso trabalho era o ser humano disfuncional, aquela pessoa que não se encaixava dentro dos parâmetros de uma sociedade perfeita e ideal criada pelo positivismo, né? Lembrando que o positivismo comparava a sociedade com um sistema respiratório, um sistema digestivo, por exemplo, onde cada órgão, cada ser humano teria sua função, e se todos fizessem sua parte, teríamos então uma sociedade perfeita. E quando alguém não faz a sua parte, é um indivíduo disfuncional que precisa ser retirado daquele local, né? Retirado no sentido de trabalhar com esse indivíduo para que ele se adeque às normas sociais. E a partir do momento atual, nós mudamos a nossa postura, entendendo que o homem não é objeto da nossa profissão. O objeto da nossa profissão são as expressões da questão social e os homens são sujeitos da história. Não são um órgão estático que desenvolve uma função diária igual sempre. Quando esse órgão falha, pode causar uma doença no ser humano ou até a morte. O ser humano não é uma coisa estática, não é um objeto ou um órgão. Ele é um ser humano, ele pensa, ele age, ele erra, ele acerta, né? Por isso que não dá para se aplicar a questão do positivismo à questão da sociedade, tá? Porque a sociedade é muito dinâmica e é composta por seres de razão, seres pensantes. O objeto do serviço social no Brasil tem historicamente sido delimitado em virtude das conjunturas políticas e socioeconômicas do país, sempre tendo-se em vista as perspectivas teóricas e ideológicas orientadoras da intervenção profissional. Então vejam que o objeto da nossa profissão no Brasil ele vai mudando historicamente, conforme as necessidades
que vão aparecendo, mas ele muda radicalmente a partir do momento em que os assistentes sociais deixam de ser alienados, meros ajudantes da reprodução do modo de sistema capitalista, meros mantenedores do status quo, meros reprodutores, para tomar um posicionamento ético-político nessa sociedade capitalista brasileira, né, na defesa da garantia dos direitos do trabalhador. Assim, aqui no início do serviço social no Brasil, em 1937, o objeto definido era o homem, mas um homem específico, o homem morador de favelas, pobre, analfabeto, desempregado. Enfim, entendia-se que esse homem era capaz, por sua própria natureza, de ascender socialmente. Daí que o objeto do serviço social era esse homem, tendo por objetivo moldá-lo, integrá-lo aos valores, moral e costumes defendidos pela filosofia neotomista. Posteriormente, o serviço social ultrapassa a ideia do homem como objeto profissional, passa-se a compreensão de que a situação deste homem analfabeto, pobre e desempregado é fruto não só de uma incapacidade individual, mas também de um conjunto de situações que merecem intervenção profissional. O objeto do serviço social se coloca então como a situação social do problema. Lembrem que é o serviço social de caso, tá? Que a gente pega o caso, né? Que é a influência da Mary Richmond. A gente vai trabalhar então a situação daquele caso. O serviço social atua na base das inter-relações do binômio indivíduo-sociedade. Como prática institucionalizada, o serviço social se caracteriza pela atuação junto a indivíduos com desajustamentos familiares e sociais. Tais desajustamentos muitas vezes decorrem de estruturas sociais inadequadas. E isso foi escrito lá no documento do Seminário de Araxá, em 1965. Então, deixa claro como que é o trabalho dos assistentes sociais, né? Então, ele entende ainda o indivíduo, né? Porque nós não tínhamos ainda abandonado aquela questão que o indivíduo era culpado pela situação em que ele se encontrava, mas começou a se olhar também as estruturas sociais inadequadas em que esse indivíduo estava inserido. Na década de 70, com a mobilização popular contra a ditadura militar, o serviço social revê seu objeto e o define como a transformação social. Apesar do objeto equivocado, afinal a transformação social não se constitui em tarefa de nenhum profissional, é uma função de partidos políticos. O que esse objeto efetivamente apresentou foi a busca pelos assistentes sociais de um vínculo orgânico com as classes subalternizadas e exploradas pelo capital. E é essa postura que tem marcado os debates do serviço social até os dias atuais. Teoricamente, o serviço social passa a orientar-se pela análise marxiana da sociedade burguesa, mas abandonou a transformação social como objeto profissional. E no âmbito da Associação Brasileira de Serviço Social e do CDPES, o objeto passou a ser definido como a questão social ou as expressões da questão social. Então vejam que o serviço social foi passando por vários objetos de intervenção, tá? Nesse penúltimo objeto, né, que é o período da ditadura militar, os assistentes sociais tinham a pretensão de fazer uma transformação social, um projeto bastante ambicioso por se tratar de uma categoria profissional, não é? Porque a transformação social ela vai depender muito da questão, como citou a autora, da questão de partidos políticos, de novos posicionamentos desses partidos políticos e de que quando eles assumem o poder, eles tenham outras posturas e façam de fato políticas públicas que realizem essa transformação social. Então, só depois da ditadura militar que o serviço social então assume o papel, tendo como objeto de seu trabalho a questão social ou as expressões da questão social. O assistente social convive cotidianamente com as mais amplas expressões da questão social, matéria-prima de seu trabalho. Confronta-se com as manifestações mais dramáticas dos processos da questão social no nível dos indivíduos sociais, seja em sua vida individual ou coletiva. Então, vamos para aquela pergunta-chave do o que é questão social.
A concepção de questão social está enraizada na contradição de capital versus trabalho. Em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no âmbito do modo capitalista de produção. A concepção de questão social mais difundida no serviço social é a de Carvalho e Yamamoto, escrita em 1983, página 77. Foi escrita em 1983, é o finalzinho da ditadura militar, é quando o serviço social está tendo novos direcionamentos, novos posicionamentos ético-políticos, e 4 anos antes tinha acontecido o Congresso da Virada. Então, o serviço social estava sofrendo uma remodelagem do seu pensamento ideológico e da sua ação profissional. A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão. Então, o que está se falando aqui para definir o que é a questão social? É como a questão social, então, aqui é como se expressam todas as mazelas advindas das relações de trabalho para a produção das coisas, das relações de trabalho ou do não trabalho, como por exemplo o desemprego, que é um produto do capitalismo também, né? Não contraditória a essa concepção, temos a de Telles, que escreveu em 1996 na página 85. A questão social é a aporia das sociedades modernas, que põe em foco a disjunção sempre renovada entre a lógica do mercado e a dinâmica societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da economia, entre a ordem legal, que promete igualdade, e a realidade das desigualdades e exclusões tramada na dinâmica das relações de poder e dominação. Então, aqui a Telles está falando que a questão social ela é o resultado do capitalismo nas sociedades modernas. E está falando aqui também que, em nome da eficácia da economia, promete-se uma igualdade. Se você trabalhar, você vai chegar lá, você vai conseguir ter dinheiro, você vai conseguir ter dignidade, você vai conseguir ter uma melhor condição de vida. Só que a gente sabe muito bem que muitos trabalhadores trabalham do início até o final das suas vidas para ganhar sempre o mesmo salário e não ter uma mudança significativa em seus padrões de vida. E ainda nós vamos ter aí, no final dessa citação de Telles, a questão do poder e dominação, que é a questão realmente do que nós vínhamos já falando, a questão da dominação da classe burguesa, que é quem detém os meios de produção, né, quem detém os barracões, quem detém as máquinas e o capital em dinheiro para investir, contra, entre aspas, tá? Esse contra seria no sentido de explorar, né? Contra a classe trabalhadora, que é a classe dominada pela burguesia, né? Então, nós nos submetemos aos desmandos da burguesia para ter de onde comer. Então, muitas vezes você não concorda com certas coisas que estão acontecendo no teu ambiente de trabalho, mas como você é empregado, você se cala, se omite, porque você sabe que se você, conforme o que você falar, você vai ser demitido, né? Então, nós somos dominados nessas relações de poder entre burguesia e proletariado, entre capital e trabalho. Portanto, a questão social é uma categoria que expressa a contradição fundamental do modo de produção capitalista. Contradição esta fundada na produção e apropriação da riqueza gerada socialmente. Os trabalhadores produzem a riqueza, os capitalistas se apropriam dela. É assim que o trabalhador não usufrui das riquezas por ele produzidos. Olha que triste isso aqui, né? O trabalhador produz todas as riquezas, né, de um país, de uma sociedade, mas ele não consegue
usufruir do que ele produz, não é? Esse usufruto fica ao capitalista, que se apropria, então, dessa riqueza produzida. A questão social representa uma perspectiva de análise da sociedade. Isto porque não há consenso de pensamento no fundamento básico que constitui a questão social. Em outros termos, nem todos analisam que existe uma contradição entre capital e trabalho. Ao utilizarmos na análise da sociedade a categoria questão social, estamos realizando uma análise na perspectiva da situação, na perspectiva desculpe, pessoal, que me perdi. Continuando, a questão social representa uma perspectiva da análise da sociedade, isto porque não há consenso de pensamento no fundamento básico que constitui a questão social. Em outros termos, nem todos analisam que existe uma contradição entre capital e trabalho. Ao analisarmos, na análise da sociedade, a categoria questão social, estamos realizando uma análise na perspectiva da situação em que se encontra a maioria da população, aquela que só tem na venda de sua força de trabalho os meios para garantir sua sobrevivência. É ressaltar as diferenças entre os trabalhadores e capitalistas no acesso a direitos, nas condições de vida, é analisar as desigualdades e buscar formas de superá-las. É entender as causas das desigualdades e o que essas desigualdades produzem na sociedade e na subjetividade dos homens. O que está falando aqui? Que nem todos entendem que existe uma contradição entre o capital e o trabalho. Nós aqui do serviço social, nós escrevemos dessa forma porque nós entendemos que nós somos também classe trabalhadora e entendemos que nós temos um projeto ético-político voltado para a classe trabalhadora. Então, o nosso olhar sobre a questão social será de assistente social, será de classe trabalhadora. Agora, se você perguntar para um burguês se ele entende que existe uma relação de exploração e de explorados na produção das coisas, ou se ele entende que existe uma contradição entre capital versus trabalho, ele vai olhar com os olhos da burguesia e ele não vai entender dessa forma. Ele vai dizer, puxa, eu produzo várias vagas de trabalho, né? Eu sou um produtor de vagas de trabalho, um realizador de empregos. Ele tem essa visão que ele não está produzindo uma desigualdade, e sim que ele está produzindo empregos para as pessoas e ele não tem essa visão de exploração, porque ele está do outro lado, né? E as consequências, pessoal, aqui só mais uma questão. Talvez ele até tenha essa consciência de exploração de explorados, mas ele não vai, desculpe sair aqui do texto, já voltamos ali para o texto, pessoal. Ele não tem essa consciência de explorado, mas ele vai ter essa consciência de exploração, ele não vai ter essa consciência de exploração, mas ele vai ter sim esse outro olhar, né? Esse outro olhar que o serviço social está trazendo. Pessoal, continuando a nossa leitura, então, nem sempre a classe burguesa vai ter a visão de que existe uma contradição entre capital e trabalho. Claro que muitas vezes a burguesia tem sim essa noção, mas finge que não tem, né? Finge que não sabe, né? Na sua grande maioria, os empresários se entendem como produtores de empregos que estão colaborando de alguma forma com a sociedade, não tem essa visão de que estão explorando a classe trabalhadora. Nós temos exemplos maravilhosos de capitalistas, de detentores dos meios de produção, que dividem, por exemplo, seus lucros com os trabalhadores, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Caçador tem a empresa Adami, que eles dividem um percentual do lucro, obviamente não todo, mas um percentual do lucro com os colaboradores, com os trabalhadores. Então já tem empresários que estão mudando bastante o seu campo de visão no sentido de melhorar a distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores.
Continuando a nossa leitura, e as consequências da apropriação desigual do produto social são as mais diversas. Então, o que acontece quando há a apropriação desigual do que é produzido socialmente? Nós temos aqui alguns exemplos, né, que são expressões da questão social. Analfabetismo, violência, desemprego, favelização, fome, analfabetismo político, etc. Criando profissões que são frutos da miséria produzida pelo capital, como catadores de papel, limpadores de vidro em semáforos, avião, que são vendedores de drogas, minhoqueiros, vendedores de minhoca para pescadores, jovens faroleiros, entregam propagandas nos semáforos, crianças provedoras da casa, cuidando de carros ou pedindo esmolas. As crianças mantêm uma irrisória renda familiar. Pessoas que alugam bebês para pedir esmolas, sacoleiros, vivem da venda de mercadorias contrabandeadas, vendedores ambulantes de frutas, etc. Além de criar uma imensa massa populacional que frequenta igrejas, as mais diversas, na tentativa de sair da miserabilidade em que se encontram. Olha que triste tudo isso que eu li para vocês, tá, pessoal? Quais são, então, as consequências dessa apropriação desigual das riquezas? Tudo que a gente enxerga de ruim que vai sendo produzido pelo modo de produção capitalista, né? E que vai gerando todas essas problemáticas que vai ser nosso campo de trabalho, né? Como toda categoria arrancada do real, nós não vemos a questão social, vemos suas expressões. O desemprego, o analfabetismo, a fome, a favela, a falta de leitos em hospitais, a violência, a inadimplência, etc. Assim é que a questão social só se nos apresenta nas suas objetivações, em concretos que sintetizam as determinações prioritárias do capital sobre o trabalho, onde o objetivo é acumular capital e não garantir condições de vida para toda a população. O que está falando aqui? Que o capitalismo produz muita riqueza, riqueza suficiente para toda a humanidade ter moradia digna, ter alimentação, ter saúde. No entanto, essa apropriação desigual transforma maior parte da população dentro desse contexto de expressões da questão social. Nesse terreno contraditório entre a lógica do capital e a lógica do trabalho, a questão social representa não só as desigualdades, mas também o processo de resistência e luta dos trabalhadores. Por isso, ela é uma categoria que reflete a luta dos trabalhadores, da população excluída e subalternizada, na luta pelos seus direitos econômicos, sociais, políticos e culturais. E é aí também que residem as transformações históricas da concepção de questão social, o avanço das organizações dos trabalhadores e das populações subalternizadas, coloca em novos patamares a concepção de questão social. Se no período ditatorial brasileiro pós-64 a luta prioritária era romper com a dominação política, hoje a luta é pela consolidação da democracia e pelos direitos de cidadania. As transformações no mundo do trabalho, seja com a substituição do homem pela máquina, seja pela erosão dos direitos trabalhistas e previdenciários, exigem também que se reatualize a concepção de questão social. Importa ressaltar que a questão social é uma categoria explicativa da totalidade social. Então, quando a gente fala questão social, está falando a essa totalidade que é a sociedade, que são os problemas da sociedade. Então, a questão social está sempre no singular. Existe uma questão social só, que se desmembra em várias expressões. Então, quando está falando a palavra questão social, é a categoria que explica a totalidade dos problemas sociais, tá? Isso é importantíssimo vocês saberem como profissionais. Da forma como os homens vivenciam a contradição capital-trabalho. Ela desvenda as desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais, bem como coloca a luta pelos direitos da maioria da população ou como os homens resistem à subalternização, à exclusão e à dominação política e econômica. Considerando a concepção de questão social aqui minimamente debatida,
Resta nos perguntar se é possível que ela se constitua em objeto do serviço social. Então vem a pergunta: questão social, objeto de serviço social? A Yamamoto define assim: objeto do serviço social nos seguintes termos: os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais variadas expressões cotidianas, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública, etc. Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem, se opõem. É nessa tensão entre produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência que trabalham os assistentes sociais, situados nesse terreno movido por interesses sociais distintos, aos quais não é possível abstrair ou deles fugir, porque tecem a vida em sociedade. A questão social, cujas múltiplas expressões são o objeto do trabalho cotidiano do assistente social. Então, a Marilda Vilela Yamamoto afirma que sim, questão social é o objeto da nossa profissão, porque no dia a dia do trabalho do assistente social, a gente vai experimentar junto com os trabalhadores todas essas expressões da questão social. Professora Lília, mas isso é uma coisa ruim, experimentar todas as tristezas, todas as problemáticas que os trabalhadores vivem, nós temos que vivenciar juntos? Sim, não é uma tarefa fácil, tá? Não é uma tarefa fácil, mas os assistentes sociais também são classe trabalhadora, tá? E nós temos essa missão maravilhosa, gente, maravilhosa, de conseguirmos curarmos muitas das feridas produzidas pelo capitalismo, tá? Então, nós vamos trabalhar, assim como os médicos vão trabalhar com as doenças terríveis, nós também vamos trabalhar com as doenças terríveis, as doenças sociais. Mas olha que bacana, porque a gente vai conseguir, na medida do possível, cicatrizar boa parte dessas feridas, tá? Empoderando as pessoas com as quais a gente trabalha para que superem e tenham uma vida um pouco menos explorada, né? Porque no sistema capitalista sempre vai ter exploradores e explorados, mas que dentro dessas expressões da questão social que são produzidas pelo capitalismo, nós consigamos sanar algumas delas. Por exemplo, olha que bacana, uma pessoa analfabeta que chegou lá para você atender e que dentre os teus encaminhamentos você encaminhou ela, por exemplo, organizou a matrícula, encaminhou ela para a alfabetização, acompanhou se ela realmente estava indo e no final de um ano de estudo essa pessoa está alfabetizada. Olha a diferença que foi produzida na vida dessa pessoa por meio do trabalho do assistente social. Quando você consegue que aquele ser humano que estava absolutamente desempregado, sem nenhum ganho de vida, nem que seja na contradição de capital versus trabalho, que a nossa profissão está dentro do modo de produção capitalista, não somos nós, assistentes sociais, que vamos mudar o modo de produção de capitalismo para outra coisa, né? Então, nós temos que, infelizmente, trabalhar nessa contradição. Então, quando a gente pega uma pessoa que está desempregada e que você encaminha para diversos setores, encaminha para um curso profissionalizante e no final ela consegue se emancipar, não vir mais na assistência social e requisitar alimentos, porque ela conseguiu, por suas próprias pernas, andar dentro do sistema capitalista. Então, isso é muito, muito relevante dentro da nossa profissão. É muito satisfatório, tá? E é nesse campo contraditório que o assistente social vai ter que trabalhar. A gente sabe que a classe trabalhadora está sendo explorada, mas nós vamos ter que arrumar um trabalho para ele, porque infelizmente o sistema é esse, o modo de produção é esse. Nós não vivemos no socialismo nem no comunismo, onde todos teriam os mesmos direitos, né? No socialismo e no comunismo utópico, tá? Que é aquele que está nos livros, não aquele que está em Cuba, por exemplo, tá? Então, nós vamos ter aí uma satisfação muito grande em trabalhar dentro desse modo de produção capitalista que é contraditório, mas que a gente consegue fazer sim uma diferença bem grande na vida das pessoas.
Continuando para finalizar o nosso texto, já falta só um pouquinho, né? Ó, falta só um pedacinho. É indiscutível a inserção da intervenção do serviço social no âmbito das desigualdades sociais, ou mais amplamente da questão social. Entretanto, considerando a concepção de questão social, é de se perguntar se a mesma ou suas expressões podem se constituir em objeto de uma única profissão. Estamos partindo da concepção de que o objeto é o que demonstra, coloca a especificidade profissional. Ora, entender a questão social como objeto específico do serviço social, das duas uma, ou se destitui a questão social de toda a sua abrangência conceitual, ou se retorna a uma visão do serviço social como o único capaz de atuar nas mudanças e transformações da sociedade. Então, aqui está falando o quê? Que a questão social, ela é objeto da nossa profissão, mas ela não é exclusividade de apenas uma profissão, não é? Ela pode ser, por exemplo, na política de assistência social, agora a gente tem vários tipos de profissões que estão inseridos na política de assistência social para trabalhar as diversas demandas que chegam para nós atender e essas pessoas também vão trabalhar com as expressões da questão social. Então, embora lá nas suas profissões o objeto teórico da profissão, das outras profissões não seja a questão social, essas profissões também diretamente trabalham com a questão social. Beleza? Se pensarmos na abrangência da concepção de questão social, concluiremos que as mais diversas profissões têm suas atuações determinadas por ela. Olha aí, ó, o que a professora falou. Olha os exemplos. O médico que atende problemas de saúde causados pela fome, pela insegurança, por acidentes de trabalho. O engenheiro que projeta habitações a baixo custo. O advogado que atende as pessoas sem recursos para defender seus direitos. Enfim, os mais diferentes profissionais que também atuam nas expressões da questão social. Há ainda uma outra reflexão possível. Em sendo a questão social uma categoria que expressa as desigualdades geradas pelo modo de produção capitalista, ela se colocaria também como objeto de todos aqueles que apostam no capitalismo como a forma perfeita de produção da vida social. Assim, ela também se expressaria nas políticas econômicas, sociais, culturais, traçadas em âmbito governamental, para manter as classes que vivem do trabalho subordinadas e dominadas. Ou seja, se a manifestação da desigualdade, a luta pelos direitos sociais e de cidadania são uma expressão da questão social, não interessa às classes detentoras dos poderes políticos e econômicos que haja um acirramento da contradição, viabilizando desta forma espaços de organização da população. Nesse sentido, a contradição capital-trabalho também é um objeto dos que buscam, na manutenção do capitalismo, a garantia de privilégios econômicos e políticos. Então, o que está dizendo aqui nesse parágrafo? Que muitas vezes, muitas pessoas utilizam a questão social também como objeto para a manutenção do status quo, para a manutenção do capitalismo, do modo de produção capitalista, né? Porque se eu trabalho para que as questões sociais continuem existindo, eu vou mantendo o capitalismo, porque o capitalismo é isso, exploradores e explorados, certo? Segundo Faleiros, a expressão questão social é tomada de forma muito genérica, embora seja usada para definir uma particularidade profissional. Se for entendida como sendo as contradições do processo de acumulação capitalista, seria por sua vez contraditório colocá-la como objeto particular de uma profissão determinada, já que se refere a relações impossíveis de serem tratadas profissionalmente, através de estratégias institucionais e relacionais próprias do próprio desenvolvimento das práticas do serviço social. Se forem as manifestações dessas contradições objeto profissional, é preciso também qualificá-las, para não colocar em pauta toda a heterogeneidade de situações que, segundo Neto, caracteriza justamente o serviço social. Então, aqui o Faleiro está confirmando aquilo que a gente já vinha falando, que não pode se entender que a questão social seja um objeto de trabalho exclusivamente do assistente social, né? Até porque uma andorinha sozinha não faz verão. Olhe como a sociedade é complexa,
como demanda de várias especialidades para que a gente dê uma resposta a essas classes subalternizadas. Portanto, definir como objeto profissional a questão social não estabelece especificidade profissional. Podemos entender na sugestão de Faleiros que qualificar a questão social significa aprender o que se compete ao serviço social no âmbito da questão social. Se falarmos, por exemplo, nas expressões sociais da questão social, estaremos minimamente definindo um espaço de atuação profissional. Há que se ressaltar que para Faleiros, entretanto, o objeto da profissão se define pelo empowerment. Vejam, pessoal, aqui, bem importante eu falar para vocês. Lá na matriz curricular do ensino presencial, a gente nem fala de Faleiros quando vai falar de questão social, porque o Faleiros, ele contradiz tudo que a Yamamoto e o Carvalho escreveram. E o que está nas nossas diretrizes curriculares e que a gente segue como assistente social é que o objeto da profissão é a questão social. Aqui no texto está mostrando que tem um outro escritor chamado Faleiros, que ele entende que o empowerment é objeto da profissão de serviço social. Ou seja, o empoderamento que eu faço no meu usuário, naquela pessoa que eu estou atendendo, de modo que ele consiga sozinho superar a situação que ele está vivendo, certo? Eu empodero tanto, eu encaminho ele para tantos lugares, eu empodero, eu faço um trabalho com esse ser humano no sentido de empoderar. Empowerment quer dizer empoderamento. Eu empodero ele para ele sair daquela situação que ele está vivenciando de exploração. Então, o Faleiros defende esse lado. Olha só a citação do Faleiros. A questão do objeto profissional deve ser inserida num quadro teórico prático, não pode ser entendida de forma isolada. Penso que no contexto do paradigma da correlação de forças, objeto profissional do serviço social se define como empoderamento, fortalecimento, empowerment do sujeito, individual ou coletivo, na sua relação de cidadania. Não estamos defendendo aqui a opção por um ou por outro objeto. O fundamental é repensarmos como objeto de serviço social tem sido colocado e como poderemos revê-lo para darmos objetividade à atuação profissional. Entendemos que a cada situação temos que reconstruir o objeto profissional. Entretanto, ele tem determinações mais amplas, e essa reconstrução tem por finalidade apenas garantir no processo de intervenção as particularidades de cada situação, inserida no contexto específico de onde atuamos. Então, essa autora, a Edneia, ela está trazendo os vários autores que falam sobre objeto da profissão de serviço social, primeiro lá no início da profissão e agora aqui no momento atual. Então, nós temos essas duas linhas de pensamento. Os escritores que defendem que a questão social e suas expressões são objeto da profissão de serviço social, embora não seja exclusividade da profissão de serviço social, e Faleiros e seus seguidores que defendem que o empowerment é objeto da profissão de serviço social. Lembrem-se que em o nosso projeto ético-político, o nosso código de ética, todos os documentos das diretrizes curriculares do que a gente ensina para vocês na faculdade vão seguir a mesma linha. Ou seja, entendem a questão social e suas expressões como objeto da nossa profissão. Tá bom? A autora aqui está trazendo outros olhares, certo?